A paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo para os amados irmãos, amém? Amém. A Ele toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda a adoração. Porque se nós estamos aqui é pela misericórdia e bondade dEle. Porque um dia Ele nos revelou a Jesus Cristo. E por isso estamos aqui, amém, meus queridos? Queria que os irmãos abrissem a sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 3, do 1 ao 6. Esse livro ele é maravilhoso, porque foi um livro que ele não tem autor. A gente não sabe quem escreveu o livro de Hebreus, mas o livro de Hebreus ele tem endereço. Ele tem um endereço. E ele foi endereçado para os irmãos judeus, né, que estavam passando por muita perseguição. Esse livro ele é maravilhoso. Quando eu leio ele eu fico maravilhado, porque o autor desse livro ele tem um conhecimento muito grande da lei mosaica, da lei de Moisés. E aí ele vai comparando, né, Jesus como, primeiro ele já vai direto, né, ele fala: havendo Deus outrora falado aos pais pelos profetas, nos últimos dias ele nos fala através do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas. Então ele já começa já direto lá no tema, né? E vai ali mostrando que Jesus é maior que os anjos. Ele vai mostrando que Jesus, né, venceu aquele que tem o poder da morte, aquele que tinha o poder da morte. Eu amo esse versículo. Ele fala que aquele que tinha o poder da morte, Jesus venceu na cruz do Calvário. E aí nós vamos lá no capítulo 3, que ele diz assim, eu gosto assim da expressão que ele usa. Ele fala assim: por isso, santos irmãos, que coisa mais linda. Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, o qual é fiel àquele que o constituiu, como também o era Moisés em toda a casa de Deus. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. Pois toda casa é estabelecida por alguém, mas alguém estabeleceu todas as coisas, é Deus. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus, como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho sobre a sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firme até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Amém? Então os irmãos estavam passando por muitas perseguições, e alguns estavam voltando para o judaísmo. Então essa carta foi endereçada, ele preocupado com os irmãos, voltando para a religião, voltando, né, para o sistema religioso, e deixando a bênção de servir a Jesus. Então aqui ele vai colocando, e ele fala: o qual é fiel àquele que constituiu, como também o era Moisés em toda a casa de Deus. Lá no livro de Êxodo, Êxodo 25, no versículo 8, diz assim: e me farão um santuário, para que eu possa habitar no meio deles, segundo a tudo que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo, e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo fareis. Então o Senhor chama Moisés e mostra a Moisés como é que o povo ia adorar Ele. Não é de qualquer jeito que nós adoramos a Deus, não é de qualquer maneira que eu adoro a Deus. Eu tenho que adorar a Deus da maneira que Ele quer que eu adoro, porque a honra é dEle, a glória é dEle, Ele que é o Senhor, e nós somos servos. Então Ele chamou Moisés: olha, você vai fazer de acordo com eu te mostrar. E aí, irmãos, é tão lindo, é tão maravilhoso. A gente chama de tabernáculo ou tenda da congregação. No tempo de Moisés ele era, esqueci a palavra agora, que você tira de um canto e leva para outro, esqueci a palavra. Ele era móvel, né? Ele era desmontável, então, né? E esse tabernáculo, ele ficava no centro, à direita ficava 3 tribos, à esquerda ficava 3 tribos, de frente ficava 3
tribos, e atrás ficava 3 tribos. E o tabernáculo ficava no centro, né? Então ali era a presença de Deus no meio do povo. E irmãos, vou falar para vocês, as outras nações morriam de medo de Israel. Não era por causa de Israel, era por causa do Deus de Israel, porque o Deus de Israel é um Deus tremendo, é o Deus que tirou aquele povo de maneira poderosa do meio dos egípcios. Os egípcios jamais viram um Deus como o Deus de Israel. O Deus de Israel é o Deus todo-poderoso, e Faraó fez aquilo que o Senhor queria que ele fizesse. Quem era Faraó? Faraó era um Deus na sua nação, mas o Deus de Israel é Senhor. E aí o povo sai, e o povo passa por onde? Abre o mar vermelho. Eu imagino as nações ao redor, tremia de medo, morria de medo. Mas como é que negócio é esse? O povo passou pelo mar, não tem condição isso. Pois passou. E vem esse povo, vem. Esse povo, vem. E o povo, irmãos, e as nações, a Bíblia diz que elas tremiam de medo. E aí, irmãos, eu acho tão maravilhoso que cada móvel, cada coisa que foi colocada ali tem um significado maravilhoso, porque aquele tabernáculo era uma sombra, era um vislumbre do que ia ser o verdadeiro tabernáculo. E eu quero falar do verdadeiro tabernáculo, mas vamos falar um pouco do primeiro tabernáculo, porque o segundo tabernáculo é maravilhoso, irmão. Segura aí que é o segundo tabernáculo. Dá vontade de eu sair, eu vou falar para vocês, eu fico maravilhado. Quando eu descobri, mas vamos deixar para mais na frente, né? Vamos lá então. Aí, né, o Senhor falou com ele: primeiro você vai fazer, né? É muita coisa, mas eu vou falar só do principal, para nós entendermos o segundo tabernáculo. Vou falar só os móveis, né, de adoração, de servir o Senhor, porque tem as cortinas, tem, né, outras coisas, tem as colunas do templo, então não vou falar sobre isso. Mas vamos lá. O primeiro, ele diz assim, o primeiro é o altar dos holocaustos. Ficava no pátio do templo. O altar dos holocaustos, ali que era sacrificado os animais em meu lugar. Eu imagino assim, a pessoa criava um animal sem defeito, aquele animal, olha, e ele tinha uma amizade com aquele animal, porque você vai ser o meu sacrifício. Era eu que tinha que ser sacrificado lá naquele altar. Então, mas você vai ser o meu substituto. E ele criava aquele animal com todo carinho, aquele animal sem defeito, e levava aquele animal. A Bíblia diz que a pessoa colocava a mão naquele animal e se identificava com aquele animal, e aí o sacerdote sacrificava aquele animal. Então, o altar dos holocaustos, eu também chamo de altar do sacrifício. E o que a Bíblia diz? Que Jesus é o nosso sacrifício. Diz assim: ora, neste caso seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes, desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas, para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. E assim como aos homens está ordenado morrer uma só vez, e depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que aguardam para a salvação. Aleluia! Então Jesus é o nosso sacrifício, o único sacrifício, porque precisava de muito sacrifício, mas foi o único sacrifício, e foi um sacrifício que agradou ao Pai, porque foi o sacrifício do seu Filho. O seu Filho se sacrificou por nós. E aí, irmãos, começa, né, a construção do segundo templo. Então, né, o altar do sacrifício, Jesus é o nosso sacrifício. Depois vem a bacia de bronze, para ter acesso aos santos, para ter acesso ao santo lugar. Para o sacerdote ter acesso ao santo lugar, ele tinha que se lavar, ele não podia entrar de qualquer maneira, não. Ele não podia entrar. Então tinha a bacia de bronze, onde é que ele se lavava, para depois ele entrar. E a Bíblia diz que Jesus nos purifica de todo o pecado. Fala assim, ó: tendo pois, isso no livro de Hebreus, tendo pois, irmãos, intrepidez para entrar no santo dos santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração e plena certeza de fé, tendo os corações purificados de má consciência e lavado o corpo com água pura. Aleluia! Então Jesus nos lavou de todo o pecado. E aí o sacerdote entrava. Quando ele entrava
no santo lugar, primeiro tinha ali, né? Esse eu acho lindo, esse eu acho maravilhoso. O candelabro, ou o menorá, né, irmão Juninho? É o menorá. Era um candeeiro com 7 hastes. Tinha do meio e tinha 3 de cada lado. E ali, né, na ponta dele, colocava o pavio com azeite. E o azeite, e a luz ali tinha que ficar acesa continuamente. Ele iluminava o local, tinha que ficar continuamente acesa. E o que a Bíblia diz? A Bíblia diz assim: bem-aventurados que sois perseguidos por causa do meu nome, alegrai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão no céu, porque assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Vós sois o sal da terra. Se o sol vier a ser insípido, como restaurar o sabor? Para nada presta, a não ser para ser jogado pelo chão e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se esconde uma cidade edificada sobre o monte, e nem se acende umas candeias e coloca debaixo do velador, do alqueire. Pelo contrário, coloca no velador e alumia todos que estão na casa. Assim brilha a vossa luz que estão diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está no céu. Amém? Então, igreja, nós somos a luz do mundo. A luz, ela não pode apagar, ela tem que ficar continuamente acesa. Era a ordem do Deus Todo-Poderoso que ele deu a Moisés. Moisés, não pode apagar, é continuamente. Tanto que ela tinha 6 hastes. Apagou uma, o sacerdote lá acendia a outra. E assim, não poderia faltar luz. Então, igreja, nós somos luz do mundo. Assim brilha a vossa luz diante dos homens, que está diante de vós, para que veja suas obras e glorifique vosso Pai que está nos céus. Jesus falou: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas. Aleluia. Vamos lá para o segundo. O segundo é a mesa dos pães asmos. Em cima daquela mesa era uma mesa feita toda de se não me engano, de bronze, né? E em cima daquela mesa tinha 12 pães, os pães asmos, que cada pão simbolizava cada tribo de Israel. E o que a Bíblia diz? Jesus diz: eu sou o pão da vida, aquele que alimenta de mim nunca terá fome. Amém? Então Jesus é o pão da vida. Aleluia. E lá, depois vinha o altar do incenso. O altar do incenso, a Bíblia diz que era preparado um azeite com ervas aromáticas. E quando eles acendiam ali o altar do incenso, saía uma fumaça, um incenso ali, e aquele local ficava todo perfumado, aquele aroma maravilhoso, aquele aroma. E o que a Bíblia diz? Que nós somos o bom perfume de Cristo. A Bíblia diz que nós somos o bom perfume de Cristo. Amém? Então nós temos que perfumar onde é que você está, onde é que você chegar. Nós somos o bom perfume de Cristo. Então deixa o Espírito Santo trabalhar na sua vida. Deixa o Espírito Santo operar na sua vida. É Ele que opera isso em nós, meu irmão, não é a nossa força. Às vezes nós fazemos a religião, eu vivia na religião, fazia maquinalmente, na minha religião, fazia tudo aquilo que mandava, fazia maquinalmente. Mas quando eu conheci Jesus, a minha história mudou. Agora o Espírito Santo está trabalhando em minha vida. E eu estou aprendendo com Ele, irmãos. Todo dia eu aprendo. Todo dia, às vezes eu tomo uma pancada, mas todo dia eu aprendo. Então, irmãos, Ele começa a mostrar isso para os judeus que estavam enfrentando a perseguição, e era muita perseguição, era perseguição ferrenha que eles não estavam suportando. Além de tudo, eles tinham a perseguição dos seus próprios irmãos. A Bíblia diz que Paulo sofreu muito por causa dos judeus. Paulo às vezes estava pregando o evangelho, estava fluindo aquela bênção, e Paulo falando, daqui a pouco chegavam os judeus só para criar tumulto, e Paulo sofria, Paulo apanhava por causa dos judeus. Então seus próprios irmãos os perseguiam. Então os irmãos, eles eram oprimidos, eles eram perseguidos, ainda assim pelos seus próprios irmãos. Então alguns estavam querendo voltar. E aí esse autor aqui, que eu não sei o nome dele, me penso que seja Apolo, que a Bíblia diz que ele era fervoroso, né? Ele era eloquente e poderoso nas escrituras, mas eu não posso dizer porque a Bíblia diz que não é. É apenas um pensamento, achando que seja ele, né? Porque Paulo tem umas diferenças, porque as cartas de Paulo sempre tem uma saudação no começo. E essa carta não, ele vai direto no tema. Amém? E aí, irmãos,
Para o profeta, para o sacerdote acessar os santos dos santos, primeiro que era só o sumo sacerdote que entrava no santo dos santos. O santo dos santos, irmãos, ali era o centro ali era onde que Deus vinha. Esse Deus que se aniquilou para ele vir habitar na terra, porque ele fala, né? Diz lá no livro de Atos, diz assim, ó. Oh, meu Deus do céu, que Deus maravilhoso. Esse Deus, como ele ama o povo, quando ele chama o povo. Quando ele chama um povo, irmãos, ele faz coisas extraordinárias. Como é que Deus vai vir? Como é que Deus vai habitar num templo feito por mão de homens? O Deus Todo-Poderoso. A Bíblia diz que a terra não cabe ao Senhor. Deixa eu achar aqui. Diz lá no livro de Atos, o nosso irmão Estevão. Que maravilha, Estevão. Estevão faz um resumo do Velho Testamento, eu fico maravilhado. Entretanto, não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas, como diz o profeta. O céu é meu trono e a terra é o estrado de meus pés. Que casa me edificareis? Diz o Senhor. Ou qual é o lugar do meu repouso? Lá em Atos, diz também, o irmão Paulo. Aí Paulo já cheio do Espírito Santo, convertido. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Então esse Deus, aí o profeta, aí o sacerdote, o sumo sacerdote, uma vez por ano ele entrava ali, fazia sacrifício para si mesmo, ele sacrificava o animal para si e pelos pecados do povo. E ele entrava ali com reverência e santo temor, com muita reverência diante da presença. E lá dentro, irmãos, tinha a Arca da Aliança. A Arca da Aliança era o símbolo da presença de Deus. A Arca da Aliança, irmãos, era ali que a presença de Deus vinha naquele lugar ali. E ali ele falava com o povo, se era para o povo andar ou se era para o povo ficar. Ele trazia, o profeta trazia a palavra. E aí a Bíblia diz que era, né, uma caixa, né, vamos botar assim dizer, uma caixa, que dentro dela tinha o maná que o povo, a comida que o povo comeu no deserto, a vara de Arão que floresceu e as tábuas. E por cima ficava o propiciatório, aquilo de ouro puro. E tinha 2 querubins. As duas asas dos querubins, uma, né, encontrava-se na outra, do outro querubim que estava do outro lado. E a Bíblia diz que ele olhava para o centro, com reverência, com santo temor, com reverência, porque ali vinha a presença do Deus Todo-Poderoso. A presença do Senhor que faz a diferença na sua vida. A religião não faz a diferença na sua vida. A religião você vai andar na força do seu braço. Mas quando a presença do Senhor está na sua vida, você anda na presença dEle. E aí vem a luta que vier, você vence. Vem a luta que vier, você não se desespera. Porque a presença do Senhor te refrigera. A presença do Senhor te faz forte. A presença do Senhor te coloca de pé. Ainda que o seu coração às vezes está tremendo de medo, ainda que a sua alma está insegura, mas a presença do Senhor te fortalece, porque a presença dele é algo extraordinário. A nação de Israel, quando andava na presença do Senhor, todas as nações temiam ela. Quando Israel andava na presença do Senhor, todas as nações tremiam diante do Deus de Israel, porque o Deus de Israel é todo-poderoso. Nações muito mais poderosas que Israel, nação que tinha muito mais poder bélico do que Israel. Mas o Deus de Israel é o Deus Todo-Poderoso. O Deus de Israel era um Deus que fazia maravilha, porque os planos dele ninguém pode frustrar. O povo tinha que entrar na terra prometida. Mas irmãos, quando Moisés deu ao templo ali as medidas, né, essas coisas, Moisés estava no monte e o povo fica embaixo. Moisés não vai vir mais não. Moisés não vai vir. Vamos esquecer Moisés. O povo saiu do Egito, irmãos. No Egito é lugar de idolatria, é lugar do culto de si mesmo, é lugar que tem vários deuses. Irmãos, nós também saímos do Egito, eu também saí do Egito, e por isso que nós temos que aprender com a presença do Senhor, é por isso que nós temos que aprender com a presença do Senhor. E aí depois daquele negócio todo, o Senhor falou: Moisés, é o seguinte, sai do meio desse povo, que eu vou destruir esse povo todinho, vou fazer uma nação de você, vou fazer uma nação só de você, Moisés. Moisés, meus irmãos, começou a orar ao Senhor e clamar ao Senhor. Vou falar só um trechinho aqui da oração que ele diz assim. Agora, Êxodo 33, do versículo 13 em diante. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faça saber neste momento o teu caminho.
para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos, e considera que essa nação é teu povo. Respondeu-lhe: a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Então lhe disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos? Como há que eu vou saber que achamos graça aos teus olhos? Eu e o teu povo? Não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e teu povo, e todos os povos da terra, e de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra. Moisés: Senhor, eu não posso ir sem a tua presença. Eu tenho inimigos aqui, Senhor. Aqui nós temos tantos inimigos. Como é que eu vou, Senhor, sem a tua presença? Irmãos, como é que nós vamos sem a presença do Senhor? Como é que nós vamos sem a presença dEle, se nós temos tantos inimigos no nosso local de trabalho, até na nossa própria casa? Como é que nós vamos? Como é que eu vou andar sem a presença dEle? Irmãos, nós precisamos da presença dEle. E a presença dEle é certa. A presença dEle é certa. Olha aqui, irmãos, que eu vou falar para vocês, que coisa maravilhosa. Aleluia. Diz assim: e aí, irmãos, a Bíblia diz que, cumprindo a plenitude dos tempos, Deus envia seu filho nascido de mulher, e ele vem nessa terra, né? A gente sabe lá no Evangelho de João, de Mateus, de Marcos, toda a história de Jesus. E a Bíblia diz que Jesus, né, foi crucificado. Só que a Bíblia diz que ele expirou. E no momento que ele expirou, a Bíblia diz, se eu não me engano, em Marcos 16:35, o véu do templo foi rasgado de alto a baixo. Jesus entregou o Pai ao Espírito, e a Bíblia diz que o templo foi rasgado de alto a baixo. Então agora, meus irmãos, você sabe aonde que o Senhor habita? Você sabe aonde que é a habitação do Senhor? Ou você acha que Deus não habita? Ou será que Deus deixou? Não, Deus agora não vai habitar mais em canto nenhum, porque Israel errou, então Jesus não. Você sabe onde é que Deus habita? Deus habita no seu coração. O Espírito Santo habita no teu coração. Ele habita na sua vida, gerando a vida de Deus no seu coração, porque Jesus falou: eu vim para que tenha vida e a tenha em abundância. Deus não habita em templo feito por mão de homens, mas Deus habita no seu coração. Ele é morada, você é morada do Espírito Santo, porque lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 3:16, diz assim: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? O Espírito Santo habita em você. O Espírito Santo habita na sua vida. Então você não pode andar como os demais. Por que ele diz lá com Moisés? O que Moisés falou? Senhor, nós não somos diferentes, não é porque o Senhor habita. Por que nós somos diferentes? Porque o Senhor habita conosco. A nossa única diferença, Senhor, é porque o Senhor habita conosco. Então não me faça sair daqui sem a tua presença. Porque se eu sair daqui sem a tua presença, Senhor, Senhor, eu vou ser presa fácil para as outras nações, porque inimigo de sobra eles tinham. Então, meu querido, você é morada do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em você. Vou dizer para vocês, quando eu li a Bíblia pela primeira vez, quando eu li esse versículo: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós. Irmãos, eu queria sair gritando na rua, senti uma alegria tão grande. Eu senti que eu era amado do meu Pai, eu senti um amor tão grande. Eu falei: meu Deus, que negócio é esse? O Deus Todo-Poderoso habitando em mim. Esse Deus que criou os céus e a terra, o Deus Todo-Poderoso, esse Deus que faz maravilha habitando em mim. Que doideira é essa, Senhor? Eu não estou entendendo esse negócio, me ajuda a entender, porque está maravilhoso, Senhor. Eu senti amado, irmãos. E aí você vence o pecado, meu querido. Aí você vence o pecado. Se você não tiver essa convicção na sua mente, você não vai vencer o pecado, não. Não vence. Mas quando você tem essa certeza que você é templo do Espírito Santo, que Jesus já pagou toda a dívida que era contra você, expôs os teus inimigos ao desprezo e triunfou deles na cruz do Calvário. Meu querido, aí você vence. Aleluia, aleluia, igreja. Aí você vence. Então nós somos o povo mais feliz da terra. Nós somos o povo mais forte da terra. Não é força e de vigor físico, não. É poder espiritual na sua vida, para você vencer as batalhas da sua vida. Porque agora você tem um Deus Todo-Poderoso que está do seu lado. Você tem um intercessor que é Jesus Cristo, que está ao teu lado. A Bíblia diz que Ele está à direita do Deus Todo-Poderoso e intercede por você, e está dentro do seu coração. Aleluia.
Tem mais, meus queridos, tem mais um versículo. Diz aqui, em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19 em diante, fala assim: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que estáis em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Aleluia! Você foi chamado para glorificar a Deus no seu corpo, porque seu corpo agora é templo do Espírito Santo. Você é muito especial, porque esse Deus todo-poderoso, que fez aquelas maravilhas lá com Moisés, fez aquele templo, mas Deus não se agradava daquele templo, porque a Bíblia diz que Deus não habita em templo feito de mão de homem. Não era o propósito de Deus, aquilo foi só um vislumbre. O que Deus queria mesmo era que era habitar no coração do homem, era convencer. O Espírito Santo te convence, deixa o Espírito Santo te convencer, dá ouvido ao Espírito Santo. Irmãos, quem dá ouvido ao Espírito Santo não anda em derrota. Quem dá ouvido ao Espírito Santo não anda no caminho errado. Agora, quando você não dá, quebra a cara. Eu, quando não dou ouvido ao Espírito Santo, eu quebro a cara, eu quebro feio. Mas quando nós damos ouvido ao Espírito Santo, nós vamos tendo uma vida abençoada, e Ele vai nos amadurecendo, e Ele vai nos transformando na imagem de Jesus Cristo. E aí, irmãos, você foi chamado para glorificar. O seu corpo é para glorificar o seu corpo não é para ser escravo do pecado, não, de jeito nenhum. O teu corpo agora é para glorificar Jesus, é para gerar a vida de Cristo. A pessoa olhar para você, por isso que a Bíblia diz que nós somos a luz do mundo. A pessoa no local de trabalho vai olhar para você e falar: opa, esse camarada tem algo diferente. Porque, irmãos, o hábito do mundo aí, xingar o dia inteiro. Eu trabalho no meio de colegas o dia inteiro, era para me ter contaminado. Mas graças a Deus o Senhor não me deixou contaminar, irmãos. Que Deus maravilhoso. Com a palavra, é a Bíblia, lendo a palavra, enchendo da palavra. O Espírito Santo está em você, borbulhando, ele está dentro do seu coração, borbulhando, te convencendo, te tocando, te enchendo da palavra. E aí, irmão, você vai chegar na vigília cheio do poder. Você vai chegar na vigília dando glória a Deus. Onde é que for, irmão? Lá no grupo familiar, brandão, violão, você está glorificando, adorando, você já está derretendo na presença do Senhor. Porque você sabe que você é templo do Espírito Santo, Ele habita em você. Essa ficha tem que cair nos nossos corações, que nós somos templo do Espírito Santo. Pede o Senhor orientação na sua vida, as suas dificuldades, as suas lutas, as suas perseguições. Pede o Espírito Santo para te ajudar, e Ele vai te ajudar, é interesse dele te ajudar. Porque, irmãos, imagina, gente, o Deus Todo-Poderoso habitando em você, meu querido. Você é muito especial. Então, meu querido, vamos andar na bênção do Senhor, vamos andar no temor do Senhor. Deixa o Espírito Santo trabalhar na sua vida, deixa o Espírito Santo te tocar, porque a Bíblia diz que Ele vem nos convencer, nos convence da justiça, do pecado e do juízo. Ele te convence, e você fica na presença dele maravilhosa. E quando o pecado vem, você vai discernir rapidinho, você discerne rapidinho o pecado. E o que você faz? Foge da aparência do pecado, foge. Só pega quem quer pecar, só entra. Claro que às vezes você não vigiou, mas só peca se você quiser. Só continua se você quiser. Porque quando você começa a entrar, Ele te avisa: olha, não vai por aí. E aí cabe a você dar ouvido ao Espírito Santo. Por isso que nós não temos desculpa. Dá ouvido ao Espírito Santo. E o Espírito Santo falou: pai, você está disposto a ouvir? O problema é que às vezes nós não queremos ouvir, queremos dar prosseguimento à carne. E aí, meu irmão, a Bíblia diz que a concupiscência da vida, né, gera morte. E aí gera morte. Aí a gente vê muito crente fraco. Esses dias levei meu filho, o Jonas, botei ele num projeto de futebol. Eu estou vendo uma turma de crente, irmãos, mas eu estava numa agonia. Eu estava na agonia de entrar naquela conversa. Quando eu falava: se eu entrasse, eu fazia um arraso. Crente, eu botei não sei quantas cervejas na minha geladeira. Eu falei: meu Deus do céu, que crentes, uns crentes, irmãos, uns crentes que estão servindo a Deus na força deles. Uns crentes que querem servir a Jesus, querem andar mas quer o mundo também. Eles querem andar o mundo, eles querem agradar o mundo. Porque eu quero agradar meu colega de trabalho, eu quero agradar meu vizinho, eu quero agradar fulano de tal, com a minha, sabe? Aí ele começa a se glorificar que ele não tem assunto. Porque eu prefiro não ter assunto. Eu não tenho assunto mesmo, eu chego nos meus colegas, eu fico mudo ali, calado. Quando alguém me bota na conversa, então, porque eu comprei umas grátis, eu comprei não sei quantas latas, né? Uma cerveja da embalagem verde, agora que é a moda aí, né? Eu comprei não sei quantas. Eu falei: gente, aí eu frequento eu vou para aquela denominação tal, eu gosto daquela ali, porque aquela ali é mais assim. Irmão, só que me deu uma agonia. Eu falei: meu, crente cheio de si mesmo, crente que tem vontade, nós temos que morrer as nossas vontades, meus irmãos. Como é que vamos servir o Senhor cheio de vontade?
Nós somos templo do Espírito Santo. Porque, irmãos, vou falar para vocês, foi difícil aprender esse negócio, que eu sou templo do Espírito Santo. Mas graças a Deus, o Juninho me deu uma aula maravilhosa. Cheguei aqui sedento, graças a Deus, porque esses irmãos aqui, ó, eu me encontrei neles a bênção. O Senhor usou eles muito na minha vida. Deus usou esses irmãos. E o Juninho um dia chegou: você não vai abrir igreja a partir de hoje, nem fechar a igreja, porque você agora é templo do Espírito Santo. Esse auditório que está aqui, ó, isso aqui não é igreja não, isso aqui é um auditório, pode fazer o que você quiser fazer aqui, até um forró se quiser fazer aqui. Isso aqui agora, santos somos nós. Santo é você que é templo do Espírito Santo, é o Senhor que habita em você. Aí o negócio muda, meu irmão, porque quando eu falo que Deus habita aqui, o que acontece? Eu vou lá para o meu serviço, eu falo palavrão, eu até mexo com mulher na rua, eu faço tanta coisa, por quê? Porque Deus está lá naquele auditório, Deus não está lá, Deus não está aqui comigo, Deus não está me vendo, Deus está lá. Irmãos, mas eu fui religioso, minha visão era essa. Eu fui católico, apostólico, romano, fiz a primeira comunhão, fiz tudo, e para mim Deus estava ali. Quando saí dali, meu irmão, ia forró. Eu lembro, meu avô chegava ali diante daquele, a gente chama de oratório, aquele bichão, a santona dentro, cheio de luz, e joelhava ali, tirava o chapéu da cabeça, e joelhava. Quando saía dali, meu querido, ele montava num cavalo, esporava um cavalo, o chão daquele estava, que ficava, parece que passou parece que foi trabalhando de picareta ali, que o chão ficava todo cortado de ferradura de cavalo, tanto cavacado, cheio Por quê? Porque ele achava que Deus estava lá. Aí ele fazia o que ele queria da vida dele. Meu querido, vou falar para você, você é templo do Espírito Santo. O que diz aqui? Agora, pois, glorificai a Deus. Aqui, ó. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Ei, você já perdeu você há muito tempo, tá? Se você querer viver, você quer a presença do Senhor. Você já perdeu a você há muito tempo. Eu já me perdi. Paulo fala que para mim era lucro, tornei como perca, tornei como esterco, para mim ser achado nele, não tendo justiça própria, mas a justiça que vem da fé. Vai lá, Paulo fala. Então, meu querido, você perdeu a você mesmo. Agora você não tem mais vontade, suas vontades acabou. A vontade sua agora é fazer a vontade do Senhor, que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Se você não entender isso, vai dar esses crentes aí, cheios de si mesmo, com a geladeira cheia de cerveja, enchendo a cara e dando mau testemunho. Uns crentes que faz vergonha, ainda chega cantando, ainda chega se gloriando, que encheu o congelador dele de cerveja. Eu não preciso de servir, irmãos, eu não preciso de mais nada desse mundo, porque Jesus me supriu. Jesus me supriu, irmãos. Eu tinha um vazio na alma. E eu vou falar para vocês, eu fiquei bêbado de cair para o chão 2 vezes. Foi a única 2 vezes, só 2 vezes, porque eu estava na religião. Fiquei porque eu não tinha costume de beber, eu não era cachaceiro. Eu ia ser, porque o histórico da minha família é de cachaceiro, e eu ia ser. Mas Jesus me salvou antes. Eu não bebia, mas quando eu chegava no meio dos colegas, para agradar os colegas, eu enchia a cara e ficava bêbado no outro dia, ficava morrendo. Aí o meu tinha um primo, miserável, pensando que cachaça é água, é isso aí, fica aí, morrendo, botando tudo para fora, bebendo água, tomando água de coco. Mas graças a Deus, meus queridos, fiquei 2 vezes, com 22 anos de idade, cheguei aqui, Jesus me salvou. Daí em diante eu não preciso mais. E outra coisa, eu não preciso agradar meus colegas. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu não preciso agradar meus colegas. Se quiser ser amigo meu, tem que andar com Jesus. Se não andar com Jesus, não serve para ser amigo meu. Os colegas do trabalho sabem tudo. Eu estou trabalhando com um jovem, estou trabalhando com ele, já falei com ele, ele falou que ia vir aqui hoje. Falei com ele, ele esquivou, não veio. Falei, porque eu chamei ele para vir na reunião de homens. Ele, o dia que você for pregar eu vou. Falei, então tá bom. Liguei para ele, ele falou, meu pai vendeu o carro, eu estou sem carro. Ele mora lá na Sérvia. Falei, então tá bom, mas da próxima, hein? Eu estou trabalhando com ele, irmão. Porque eu estou treinando ele lá na loja, né, para ser vendedor. E aí, eu falei, rapaz, não senta perto de mim não, senta lá, tem um lugar lá desocupado. Ele falou, não vou sentar perto de outro, não quero sentar perto de você, porque os colegas lá vão me mostrar filme de pornografia, vai mostrar isso, mostrar aquilo, e você fala de Deus comigo toda hora. Eu falei, pois é, aqui você vai ouvir a palavra de Deus, eu vou falar, chego cantando louvor e vou falar de Jesus para você. E aí eu estou trabalhando na vida dele, irmão, estou orando a Deus, sabe? Estou tendo um amor grande para aquele jovem, espero que Deus vai fazer a obra nele, quero vê-lo aqui servindo o Senhor, se Deus quiser. Então, meus queridos, nós somos templo do Espírito Santo. Saiba de uma coisa, você agora não pertence a você mesmo. Você foi chamado
para glorificar Jesus na sua vida. E aí, meu querido, a sua vida vai brilhar, independente das lutas ou dificuldades. Ou você está com medo. Tem muita gente com medo de servir Jesus, a primeira luta que vem. Não, pode vir a luta que vier, Jesus é Senhor. Pode vir a dificuldade que vier, Ele é o Senhor. É nele que eu espero, é Ele que me dá a vitória, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Aleluia, meus queridos. Então, meu querido, saiba de uma coisa: você já perdeu você mesmo, você agora é templo do Espírito Santo. Então foi chamado para glorificar, e você faz agora a vontade do Senhor. Não é a sua vontade que tem que prevalecer, sua vontade já acabou. Faz a vontade do Senhor, busca a vontade do Senhor, para que você tenha uma vida abençoada, porque Satanás quer te induzir ao erro, para que você tenha uma vida uma vida que não é nem para lá e nem para cá, uma vida que ninguém sabe o que é. Mas Deus não quer isso para você. Deus quer que você ande cheio da presença dEle, para que onde é que você botar os pés, as pessoas vejam que há algo diferente na sua vida, porque você é templo do Espírito Santo. A glória do Deus Todo-Poderoso está sobre a sua vida, a glória de Israel está sobre a sua vida, e você vai caminhar cheio da bênção do Senhor, testemunhando a glória de Cristo. E quem não quiser ver, só que você não quiser, porque a glória vai estar estabelecida no seu rosto. Amém? Então essa presença está em nós. Esse Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel, Ele habita agora no seu coração. Você é templo do Espírito Santo. Eu estou repetindo isso, eu não sei porquê, irmãos, porque esse tempo eu estou lutando também para eu ter convicção disso na minha vida, tá? Para que você entenda que você é templo do Espírito Santo e viva uma vida cheia da graça de Deus. Amém, meus queridos? Em nome de Jesus. E você que entrou nesse auditório aqui hoje, eu não sei como é que você entrou. Se você entrou aqui hoje e não tem Jesus como o seu, entrega a sua vida para Jesus. Porque no momento que você entrega a sua vida para Jesus, você passa a ser morada do Deus Altíssimo. Ele começa agora a gerar a vida de Deus no seu coração, e vai te transformando de glória em glória, até na imagem do seu Filho Jesus Cristo. E aí quando você estiver andando para todo lugar, ali vai um homem de Deus, ali vai Jesus andando, ali vai as mãos de Jesus, ali vai o coração de Jesus, ali vai Jesus andando. Porque Paulo diz: estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que vivo agora, vivo-a na fé do Filho de Deus, que se entregou por mim. Amém?